ver o pessoal entrando aí. Esperando alguns minutinhos aí para o pessoal entrar. Guardando uns minutinhos aí para o pessoal entrar na nossa live e falar um pouquinho sobre engenharia e arquitetura. E aí, pessoal, vamos entrando. Deixa ali nos comentários para eu ir vendo se o áudio tá bom, se tá tudo certinho com vocês. Para eu ir ajustando aqui as tecnologias para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre tudo isso. Tá. Então, pessoal, temos 8 horas cravadas em nosso relógio. Ah, beleza. Valeu, Ju. Vou aumentar aqui um pouquinho o áudio aqui pra gente conversar. Eu acho que vai ficar muito melhor agora. Aumentei aqui, dei um ganho no áudio aqui pra gente poder melhorar. Também vou falar um pouquinho mais alto aqui que eu acho que resolve o problema. Então, basicamente, né, a nossa live ela vem tratar de alguns assuntos que são extremamente importantes, né, para o universo de quem é graduando e recém-formado, né? Então, hoje na live, basicamente, a gente tem dois grupos de pessoas, né? A gente tem o pessoal do CALEC, né, que entrou pelo um grupo, e o pessoal da Alcance, né, da Universidade Federal do Paraná, e tem também o pessoal que é da UFSC, né? Então, lá do CALEC. Então, agradeço a participação de vocês desde já, né? Espero que a gente possa conduzir da melhor forma possível. Então, basicamente, os nossos tópicos, eles são esses, né? Que a gente vai falar na nossa live, né? Então, a gente vai falar em elaborar projetos em BIM, né? Por que tem mercado dentro disso, né? O que você pode ganhar de dinheiro dentro disso com essa tecnologia BIM, né? O que isso vai favorecer você, principalmente você que está saindo agora da universidade ou entrando no mercado de trabalho. Nichos de mercado, né? Então, quais são os nichos de mercado que você pode trabalhar para atuar, para você poder ingressar de forma inicial no mercado de trabalho, né? Então, tem um campo vasto e vem crescendo cada vez mais. E habilidades, né? Seus hard e soft skills, né? Então, o que o mercado de trabalho espera que o profissional tenha de habilidades, né? Tanto comportamental, né? E como técnica, né? Então, o que se sobressai numa entrevista de emprego, né? Como que eles metrificam essas habilidades comportamentais e técnicas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. E também, para quem ficar até o final da live, a gente vai falar um pouquinho de bônus, né? Então, a gente preparou um material exclusivo para vocês, né? Principalmente para o pessoal do CALEC, né? E o pessoal da Alcance, né? Empresa Júnior da Universidade Federal do Paraná, né? Então, e para os alunos em gerais, né? Tanto da universidade, né? Que estão
ligados a Alcance e à Universidade Federal, e também o pessoal da UFSC, né, que está ligado ao CALEC, e também são alunos dos cursos de engenharia e também de arquitetura, né, porventura seja. Então, a gente vai tratar e falar um pouquinho disso, né. Então, elaborar projetos em BIM para parcerias no mercado. Por que que esse mercado está em alta, né? Então, o que que eu trago para vocês de um mercado em alta? Basicamente o que, né? Como a gente viu naquele mini curso, né? Então, a gente falou dos decretos, né? Que tem para você, que a partir do ano que vem, todos os projetos têm que ser desenvolvidos em BIM, né? E o que que isso impacta dentro do mercado de trabalho? Então, pela minha expertise, né? Então, para quem não me conhece, né, eu sou o Adriano Pacheco, sou engenheiro civil, né, eu sou especialista em BIM Manager, né, então atuo dentro do mercado basicamente de projetos em BIM. Tenho especialização em gerenciamento de projetos, né, então isso agrega muito valor, né, quando você fala de projeto e complementa com a tecnologias para desenvolver projetos, que seria o BIM, no caso que a gente está falando em FOC. Também sou sócio do escritório da Allen Arquitetura e Engenharia de Projetos, né? Então a gente atua com projetos aqui em Curitiba, né? Da onde eu estou falando, né? Onde tem meu escritório. Então nós trabalhamos com projetos residenciais, né? E projetos de grande porte, né? Então a gente tem mais de 200 mil metros quadrados de área projetada em todo o país, né? Então eu e meu sócio, né? O Jonathan Marques, né? Arquiteto. A gente fez essa dobradinha, né, arquitetura e engenharia, então a gente consegue complementar bem o mercado e atender. E a minha experiência ao longo desses 10 anos diz o que sobre esse nicho de mercado em BIM, né? Então é um mercado em alta porque a maioria dos escritórios e construtoras, eles não têm um departamento especializado em utilizar essas tecnologias, né? Como BIM Manager, né, eu presto serviços de consultoria para implementação desses sistemas de tecnologia em BIM, né, em seus escritórios. Isso tem muitas restrições. Por quê? Primeiro é o quê? A questão de definir quais softwares vão ser utilizados, né? Então aí entra o primeiro entrave dentro dos escritórios, né? A maioria dos profissionais que estão saindo do mercado de trabalho, né, da universidade e entrando no mercado de trabalho, às vezes não sabe dominar um software em específico. Então eles são contratados nesses escritórios ou nessas construtoras e tem um certo problema que basicamente seria o quê? Pô, qual software eu vou utilizar, né? Então tem N softwares no mercado de trabalho, né? Então não que um seja melhor que o outro, um tem uma certa tecnologia, o outro tem outra tecnologia e resolve o teu problema. Para isso, você tem que saber qual software você se adapta melhor, né? Então, por isso, você tem que fazer o quê? Testar, não tem outra solução. Tem que testar, entender, ver o que funciona. E como que eu sempre indico para esses escritórios como eles vão trabalhar? É utilizar o software que os profissionais que estão lá dentro já têm habilidade de utilizar. E quando não tem essa habilidade de utilizar, aí eu indico alguns softwares de mercado, né? Porque eu avalio a questão financeira desse escritório ou dessa empresa, né, para eles comprarem esses softwares. Aí entra no segundo entrave, a questão de aquisição, né? O custo, geralmente, de alguns softwares de tecnologia BIM são um pouquinho elevados. Então, quando você coloca um software para arquitetura, um software para projetos de estruturas, hidráulica, elétrica, pavimentação, então se é um escritório amplo, que tem várias frentes de trabalho, de nichos de mercado que atua em projetos prediais, de infraestrutura, né? Então que entra rodovia, entra terraplenagem, então demandaria softwares específicos para isso. E isso acaba o quê? Encarecendo, né, a folha de aquisições para softwares específicos em tecnologia BIM. Quando o profissional está na universidade e já sai com uma bagagem de softwares com tecnologia BIM para utilizar no mercado de trabalho, isso facilita muito, tanto na contratação e como para você se direcionar para o mercado de trabalho. E então, basicamente, ele acontece o quê? Se você tem uma habilidade de um software específico, projeto de estrutura, eu utilizo o software X. Quando você vai procurar numa vaga de emprego, na entrevista, basicamente, as pessoas já vão falar para você, a gente tem esse software aqui no escritório, ou você vai passar para ele, eu tenho habilidade com esse tipo de software.
Aí, quando você for contratado, basicamente você vai ser direcionado para utilizar esse software. Então, você já está agregando valor dentro disso. É uma das coisas que a gente vai conversar sobre entrevistas de emprego também. Então, você está somando com aquele time, você está levando conhecimento para lá. Então, você tem que se especializar nisso já durante a graduação, né? Então, se você é formado também, se especialize. Se está dentro da graduação, o melhor momento é agora, de você se especializar e entender quais são os principais softwares que tem dentro do mercado de trabalho para você utilizar. Ali a gente destacou ali, né, naquela primeira pergunta, o mercado está precisando de empresas e profissionais com essas habilidades. Por que empresas e profissionais com essas habilidades? Hoje tem empresas que já estão com esse nicho de mercado. Então ela tem uma empresa que ela só presta serviços de desenvolver projetos em BIM para esses escritórios, para essas empresas, para a empresa não ter que ter uma aquisição de softwares ou de profissionais com essas habilidades. Então, a frente de trabalho abriu outra, né? Então, antigamente você tinha só o escritório que fazia tudo, hoje não. Você tem o escritório que faz tudo, que ganha aquele cliente, trabalha com licitação, ganha os projetos pelo país, e tem um escritório que presta esse serviço para essas empresas, que faz o quê? Basicamente, toda a concepção são feitas pelos engenheiros, por aquela equipe daquela empresa A, que a gente vai chamar, e essa empresa B, que presta o desenvolvimento desses projetos em BIM, faz o quê? Eles têm reuniões, né? Então, daquele levantamento que pode ser um 2D, né? Você traz isso para softwares em BIM, né? Então, que não é 3D, né? Então, o software em BIM, como a gente aprendeu no curso, ele não é um 3D, é uma plataforma que desenvolve projetos com informações precisas, né? Então são informações parametrizadas. Tudo que está ali é real, é informação precisa, não é uma linha, né? São informações que são reais dentro daquilo. E quais projetos, né, que tem frente de trabalho para essa empresa B, por exemplo, né? Ou para a empresa A que queira colocar isso dentro do seu escritório, dentro da sua construtora. São o quê? Projetos arquitetônicos, estruturais, elétrico, hidráulico, PPCI, de infraestrutura, climatização. Então é um leque abrangente disso. Então você pode se especializar em uma dessas áreas em desenvolver os projetos. Aí a pergunta mas por que isso seria interessante para a empresa, em vez dela adquirir esses softwares e treinar essas pessoas, e você contratar uma empresa que já tem todas essas informações? Então aí fica a questão de avaliação dentro da empresa, né? Tipo, ela vê o que acaba sendo melhor e mais vantajoso para ela em desenvolver esse projeto, porque basicamente acaba sendo indiferente, né? Porque essa empresa que te presta consultoria ou desenvolve esses projetos, ela tá praticamente, essa empresa B, ela tá alocada dentro da empresa A, né? Então ela só é externa, mas é um outro CNPJ. Mas basicamente ela tá ali. Então é só uma adaptação do mercado dentro disso. Algumas empresas têm preconceito? Tem preconceito em relação a isso, porque entre aspas, né, tá levando o nosso conhecimento para outra frente de trabalho, né? Eu acho que isso é um pouco arcaico pensar que você não tem uma tecnologia específica que você está utilizando, né? Você só tem uma forma que pode ser mais eficiente de elaborar projeto. Só que como você já está terceirizando essa técnica, né, de elaborar projeto de forma mais eficiente, que é com a tecnologia BIM, então eu não vejo isso como um problema. E como que você se enquadra nisso? Você pode atender essas empresas do setor B, que a gente está falando, com projetos, porque como eles vão ter uma demanda grande, eles vão atender a empresa A, a empresa C, D, E, então todos os nichos atuantes nesse mercado de A, que são construtoras e grandes escritórios, né, então são players grandes no mercado de trabalho, vão acabar terceirizando para essas empresas para desenvolver, porque eles têm que atender o quê? Aquele trinômio que a gente falou do gerenciamento de projeto, né? O tempo, o custo e a qualidade. Então, se uma empresa ela tem que atender o tempo, então ela não tem essa condição para fazer o quê? Uma adaptação de toda a sua equipe para colocar um sistema novo dentro, né? Então, você implementar um sistema BIM demora, né? Então, você está falando aí de um gap de 2 anos, né? Para a equipe toda estar bem interagida, saber compatibilizar projeto, saber desenvolver o projeto. Então, isso acaba tendo o quê? Uma certa dificuldade quando você está elaborando essa questão de implementação. E você já pegar uma empresa pronta que tem essa experiência, toda essa expertise por trás, você só soma com essa nova empresa, né? Então, ela não precisa desprender essa questão de tempo. E o custo também a gente está falando, né? Então, você desprender, às vezes você tem uma carteira X de clientes, para você desprender um valor significativo ali, acaba sendo não muito viável, né? E a qualidade, né? Então, os primeiros projetos não vai ser com uma qualidade excelente igual dessa empresa que já tem o domínio, né? Então, você está na fase de adaptação.
Quem se adaptou antes do decreto, ok, já está na frente do mercado. Mas as empresas que não se adaptaram dentro disso vão ter que se adaptar e esse acaba sendo um nicho de mercado para essas empresas desenvolver esses projetos. Como fazer parceria, né? Então, você tem que fazer o quê? Você que está saindo da universidade, basicamente não tem uma certa experiência, né, em desenvolver projetos, né? Então, você tem que fazer o quê? Portfólios, faça cursos, né, dessas áreas, né, que utilizam tecnologia BIM, né? Então, nós aqui da Souize, a gente está preparando vários cursos para vocês, né, para vocês desenvolver essas habilidades, né, de ter projetos, de sair da universidade já desenvolvendo os projetos para aplicar dentro dessas empresas, né? Então, você vai ter essa habilidade, né? Então, fazer esses cursos, eles ajudam o quê? A você ter um domínio só, um domínio da tecnologia, tem uma metodologia de serviço, né? Então, quando você vai para uma empresa, você vai somar. Então, você tem que levar uma metodologia para essa tecnologia que está no mercado, né? Então, você tem que adquirir, é igual o estudo, né? Quando você vai estudar, você tem um método de estudo, né? Tem um que estuda antes da prova, né? Tem aquele que estuda 2 horas antes da prova, tem aquele que só dá uma olhadinha lá na hora da prova e tem aquele cara que se preparou, né? Então, tipo, ele passou ali o semestre todo fazendo suas anotações, discutindo exercícios com o professor e quando chegou na prova ele estava tranquilo, fez a prova, pô, gabaritei a prova. Por quê? Não porque ele é um aluno exemplar, não, porque ele já sanou todas as dúvidas daquilo para ir bem na prova. E no mercado de trabalho, basicamente a mesma coisa. Você tem o quê? Você desenvolve as técnicas para quando você for realmente atuar, você já está preparado, você já passou por aquilo, você já sabe fazer aquela configuração, você já sabe fazer uma boa leitura de norma, você já sabe fazer um pré-dimensionamento. Então, tipo, alguém pergunta uma informação, você já bate ali na calculadora, faz umas continhas rápidas que a gente ensina, você já chega lá e já fala assim, vai dar mais ou menos tanto, o custo mais ou menos desse projeto sairia tanto. Então você já consegue ter vocabulário dentro de escritório de obra para conversar. Então você entra no mercado de trabalho já de forma expressiva, né? Você já sabe realmente como que vai conversar. Quem está perto já fala assim, opa, vou chegar nesse cara aqui que ele tem informações que vai me favorecer. Então isso você consegue agregar informações dentro do teu lugar que você está indo, né? Seja escritório, seja construtora, né? Projeto e obra, né? Então, para fazer essas parcerias, basicamente você faz o quê? Você monta o portfólio, né? E o que faz você conseguir essas parcerias é network, não tem como você ir porta a porta, mandar e-mail para as empresas. Porque, tipo, você só vai ser mais alguém que está mandando um e-mail lá, né? Só que quando você tem um network, vem por uma referência, isso acaba sendo mais fácil. E como que você adquire esse network, essa referência, né? Tanto desses meios, né? Igual a gente tem ali aquele grupo do WhatsApp, né? Se você está participando ali pelo grupo do WhatsApp, né? Eu peço que vocês continuem, porque a gente sempre tem uma forma boa de se comunicar por ali. Então a gente pode dar feedback de empresas que estão precisando de contratação, né? Por exemplo, a empresa Alcance, né, aqui de Curitiba, né, a empresa Júnior, eles prestaram serviço para a gente, para a Aula em Arquitetura, de um levantamento de projeto topográfico. Por que a gente fez essa parceria? Porque a gente teve um network, a gente teve uma aproximação dentro daquilo, né? Então eu também não conhecia o serviço deles. Então foi a primeira vez que a gente teve essa experiência e a gente começou a fazer o quê? A gente se aproximou e teve esse network de contato e a gente já inseriu eles no mercado, né? Então foi uma parceria que começou dentro de praticamente de trocas de WhatsApp, né? Então conversei com o Thomas, né? Entrei em contato com ele, a gente fez uma apresentação e daí a gente começou a conversar e começou a filtrar. Então comece por aí, né? Comece fazendo esses networks com pessoas que já estão trabalhando na área, que é mais fácil a gente direcionar para essas outras empresas, né? Então, basicamente seria esse ponto, né? E quem que é esse mercado, né? Como a gente falou, né? São construtoras, né? Então são empresas que estão atuando dentro desse mercado de trabalho, né? Que necessitam dessas tecnologias e de profissionais competentes, tanto para contratar como CLT, como para contratar como pessoa jurídica, né? Então você monta uma empresa lá como engenheiro, por exemplo, e você pode atuar em outras empresas, né? Precisando do seu serviço o quê? De engenharia, né? E quanto que eles pagam? Eles pagam proporcional ao tamanho do problema que se resolve, né? Então se você está resolvendo um problema grande,
automaticamente você vai resolver ser remunerado de forma proporcional, né? Igual, por exemplo, hoje chegou um orçamento de um predinho que basicamente estava caindo. Porque os pilares, pelas imagens que a gente recebeu, né? Então tinha várias trincas, várias patologias lá e que estavam mostrando, né? A edificação avisando, como a gente fala, né? A edificação avisando, né? Que ela tem sintomas e se você não tratar esses sintomas, né? Você acaba tendo um problema significativo na edificação, de poder até vir a ruir, né? Então, você não pode tratar de forma paliativa aquele assunto, né? Então, e você tem que ter habilidade. Então, quando te procuro por um problema grande, automaticamente você vai ser remunerado grande, porque a pessoa já sabe, nem todo mundo consegue resolver isso. Essa pessoa já foi indicada porque ela sabe resolver esse problema. Então, você vai ser remunerado bem, porque você tem essa exclusividade dentro do mercado de trabalho. Então, busquem essas exclusividades. Seja bom em algum ponto do mercado para que você possa ter essas indicações, né? Você ser um especialista naquilo. Não que você seja melhor que alguém, não. É que você tem um domínio melhor daquilo e é mais fácil de resolver. Porque às vezes você fala assim, para mim, não me faz sentido eu ir lá resolver esse problema porque ou eu não tenho experiência, ou eu não tenho tempo, ou vou demandar muito tempo para fazer isso e vai me atrapalhar nas minhas outras coisas. E eu vou indicar esse profissional. Então, dentro da engenharia, a gente tem que ter esse leque de opções, né? Quando alguém te entra em contato, você automaticamente tem essa responsabilidade de passar um profissional competente para resolver aquele problema que ela causa, né? Porque senão, isso é uma ética profissional, né? Então, você não pode deixar uma edificação que você sabe que tem problemas patológicos e estruturais, principalmente, sem transferir essa responsabilidade, entre aspas, para outras pessoas que podem resolver o problema, né? É a mesma coisa você ver uma pessoa doente e você não querer indicar um especialista, né, para fazer um tratamento específico daquilo que ela tem, né? Então, ela tem um problema de saúde, então ela vai tratar com um médico especialista daquele problema de saúde, né? Então, o clínico geral, ele vai direcionar para aquela especialidade. Nós da engenharia também, você pode ser um clínico geral e daí você direciona para os profissionais que tem aquela competência de desenvolver. Não adianta você abraçar o mundo todo, porque você não vai conseguir, né? Então, é uma dica que eu deixo para vocês mais para frente, quando vocês tiverem mais experiência de trabalho, mas é aí que começa o network, porque hoje você indica, amanhã você é o indicado, né? Então, as pessoas vão te procurar dentro disso, né? Então, todo mundo acaba ganhando. E a questão de elaborar projetos em BIM, né, para parceria, né? Então, o nicho de mercado para atuar com BIM, ele tem basicamente o quê? Hoje as pessoas, principalmente arquitetos, eles trabalham com modelagem, né, de projetos, que basicamente é o quê? Você tira aqueles projetos que são em 2D, né, então você faz uma modelagem tridimensional. Então você passa esse projeto que é 2D para uma modelagem tridimensional para fazer o quê? Para você poder extrair quantitativos de uma forma mais eficiente, para você poder fazer o quê? Compatibilizar esses projetos com outros escritórios, né? Então você tem essa ferramenta que facilita muito, né? Isso otimiza tempo, otimiza desperdícios de obra, né? Então isso acaba sendo o quê? Muito eficiente. Por que construtoras preferem fazer isso? Porque a construtora ela quer fazer o quê, basicamente? Construir de forma eficiente com o menor custo possível, né? Então você vai atender o quê? O máximo possível das informações em projeto. Projeto em 2D é muito difícil você atender 100% em compatibilização. Por quê? Tem informações, como a gente mesmo diz, né? O 2D é 2D. O tridimensional, ele é tridimensional. Ele está conversando com todos os elementos. É tubulação passando em viga, né? A questão de PPCI. Você tem um tubo de 85, que vai passar onde? Vai passar dentro da viga, porque você não tem espaço entre a face inferior da viga e o forro. Você não pode passar ali. Geralmente o forro está colado ali onde tem a viga. Então você tem que informar que vai ter uma furação naquela viga. Porque se você deixar para descobrir isso em obra, é um parto. Porque daí, como que vai furar? Já foi concretado. Pode furar? Onde que foi passada a armadura? Aí você vai consultar diário de obra, você vai consultar fotos, você vai consultar o engenheiro lá para ver o que foi feito. Aí não tem relatório de obra, então você perdeu um tempo que se você tivesse compatibilizado e levado a informação para a obra, na hora que o cara fez a caixaria para fazer a concretagem dessa viga, ele já tinha previsto o furo, né? Facilitaria muito tudo, né? Então, por isso que é um dos motivos que construtoras
E grandes escritórios procuram profissionais para transferir os projetos em 2D para 3D. Ou fazer um estudo de viabilidade, né? Então você faz uma modelagem. Eu quero fazer uma construção de um condomínio residencial, né? Então, quero saber quanto que vai me custar mais ou menos. Então você contrata um projeto de modelagem, você faz um projeto de volumetria daquela região, faz um estudo do que é um balanço de massa, você vê o que pode ser construído e o que não pode, viabilizou aquele projeto, né, para o cliente. Aí ele falou assim, ok, ótimo, perfeito. Então eu vou para a construtora A fazer, né? Vou passar tudo para a construtora lá fazer. Faz projeto, faz obra, faz tudo. Já faz o teu documento como referência. É o teu portfólio. Já está indo lá um documento que está mostrando quem foi os responsáveis que desenvolveram isso. Então vai com uma informação precisa para lá. Então isso é muito interessante. Então desenvolvendo esses projetos com qualidade. Renderização, né? Basicamente são para imagens, né, que são realistas, são para mobiliário, né? Então, não só para edificações, né? Tem empresas que contratam renderização para loja, por exemplo, né? Tipo mobiliário de loja, então para colocar em revista e tudo mais. São imagens renderizadas que vão para revistas, né? Então, em loco não é igual, né? É próximo daquilo, mas são imagens realistas, né? De edificações, fachada, né, para você entender a volumetria, informações renderizadas para você fazer banners, né, para construtoras, para venda, né, então são imagens renderizadas daquele projeto que foi feito, né. Então ele pode ter sido feito em BIM? Pode ter tá tudo pronto em BIM, tudo compatibilizado. Só que as imagens são renderizadas por outro escritório, né, então tem empresas que ganham dinheiro só fazendo renderização. Por quê? Porque para você renderizar, você tem que ter uma máquina boa, né? Você tem que ser um software bom, que são softwares pagos, né? Então, o custo disso acaba sendo alto se você for implementar num escritório, né? Você fala assim, poxa, eu tenho que renderizar só uma fachada. Aí eu vou ter que investir um dinheiro grande para fazer isso, né? Para alocar no escritório uma máquina, software, um profissional habilitado para fazer aquilo, né? Então, o custo é alto para você fazer poucas imagens, né? Então, você terceiriza isso, essas empresas terceirizam esse serviço. Então, esses profissionais aí o que? Ele não vai ter só uma imagem, né? Porque ele vai ter uma imagem de um cliente, uma imagem do segundo cliente, e na hora que vê ele tem assim um apanhado de imagens, então tipo o tempo todo dele, mês, tá totalmente preenchido, né? Então, ele tem essa eficiência. Então, é um mercado que você pode trabalhar, né? Então, renderizar implantações de loteamento, né? Para fazer venda, né? Então, essas casas, Minha Casa Minha Vida, né? A pessoa faz imagens renderizadas para vender melhor. Então, tem nichos de mercado dentro disso, né? E compatibilização de projeto é uma das coisas que mais tem, né? Porque nem todos os escritórios têm essa expertise e experiência de compatibilizar projeto. Porque compatibilizar projeto não é só você colocar os projetos em cima um do outro lá, né, no 3D, abriu o arquitetônico, abriu o estrutural, o hidráulico, o elétrico, de climatização, colocou lá, tem essas interferências. Não, é você entender o porquê que tem essas interferências e dar uma solução de como resolver esse problema para passar para o projetista e falar assim, a gente definiu aqui que a melhor forma de passar essa tubulação entre forro, a gente vai deixar o ar-condicionado na cota mais alta, próxima à laje, a gente vai deixar a tubulação de elétrica uma cota um pouco abaixo dessa tubulação de ar-condicionado e a gente vai deixar a parte hidráulica embaixo para que, caso tenha vazamento, não prejudique nem o ar-condicionado, nem a parte elétrica, né? Então a água está por baixo ali passando. Então são informações que você já pode compatibilizar dentro do projeto e você informa o responsável técnico do projeto, né, que projetou a edificação, dessas inconsistências e ele acata ou não, ou ele dá uma solução complementar à sua. Então a ideia basicamente é essa, é você ser um especialista na parte de compatibilização para você entender. Só que como que você se torna um especialista? Entendendo o quê? De projeto, de obra e técnicas construtivas. Então você tem que entender como isso é feito para você também não ser aquela pessoa que faz um desenho, né? Porque desenho não é projeto, né? Projetos são informações que são executáveis, né? E desenhos são desenhos, né? Ele pode ser executável ou não, né? Tipo, então você não consegue executar aquilo, né? Então são informações que não tem precisão nenhuma para você levar em obra e executar.
Então você tem que ter essa especialidade, né, de poder entender o projeto como um todo, né? Então, quando a gente prepara um curso para vocês, por exemplo, de projeto de estruturas, a gente alerta desses pontos que você tem que verificar, né? Então, esses insights, né, de você entender por que ar-condicionado vem em cima, por que a parte de água tem que ser embaixo, né? Por causa dessas interferências. Não posso jogar água em cima da minha parte elétrica, né? Por mais que tá tudo encapado e com isolamento, você o quê? Você está otimizando o processo e está evitando riscos futuros, né? Então essa é a habilidade do engenheiro, do arquiteto, né? É fazer a viabilidade de qualquer empreendimento. Como se preparar para uma entrevista de emprego, né? Então, basicamente, a gente discutiu ali, né, dos tópicos, né? Vindo do porquê utilizar o BIM, como que o mercado encara isso, né? Quais são os nichos de mercado. E quando você vai entrar na entrevista de emprego, você, seja para ser estagiário, seja para uma vaga definitiva como engenheiro, como arquiteto, né? O que você tem que perguntas, né? O responsável do departamento vai fazer as perguntas-chave. Sim, ele vai te introduzir para você poder o quê? Você tomar a frente de trabalho. Porque você é a pessoa responsável em mostrar o que você tem. É o teu produto, né? Então, na engenharia e na arquitetura, você tem o quê? Não tem uma matéria de venda na universidade, né? Ninguém te fala, como que eu monto o meu preço? Como que eu vendo o meu currículo, né? Porque você monta teu currículo lá com um monte de informações, aí você procura palavras interessantes, né? Palavras-chave que são essenciais, né, para a pessoa ler ali, entender, né? Então são gatilhos que você coloca ali, né? Tipo, se você colocar lá que você tem experiência em BIM, na hora que a pessoa lê, automaticamente já vai trazer, opa, o cara sabe BIM, ó, interessante, já vou colocar numa pilha separada porque esse cara aqui já tem um diferencial. Então, isso acaba sendo o quê? Um diferencial de mercado que você pode atuar e melhorar. A questão de por que você tem que conduzir a entrevista? Porque nem sempre a pessoa que tá te entrevistando, ela tem essas habilidades de extrair o melhor de você. Pessoal, só para fazer uma ideia que tá funcionando tudo certinho, qualquer coisa manda ali nos comentários ali, se tiver algum problema, que a gente vai ajustando aí, tá? Então eu vou falando aqui e acaba às vezes não vendo se deu algum problema. Ah, aqui ó, peraí, alguém falou que caiu. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Acho que vou. Vamos ver, vamos ver. Tá, beleza. O pessoal tinha falado que caiu, então já voltou, já tá tudo certo ali. Eu acho que é a internet que tá um pouco zoada aqui, mas eu vou deixar salvo também para o pessoal assistir depois, né? Então, basicamente seria isso, né? Então, igual a gente tá falando, né? Por que você que conduz a entrevista? Porque a pessoa que tá entrevistando não tem a habilidade, às vezes, de extrair o melhor de você, né? É igual você, às vezes, muitas vezes pensa assim, poxa, se o professor desse aula desse jeito, eu entendia. Ou quando você tem aula com um outro professor, né? Aí você fala assim, poxa, cara, que legal, né? Pô, entendi tudo. Por quê? Porque ele conseguiu falar uma linguagem que extraiu informações boas de você, né? Então resolveu esse problema. O pessoal tá falando que tá tendo um probleminha aqui que tá travando. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu acho que ajustou, pessoal. Deu uma travada aí. Vamos dar uma atualizada aqui, calma aí. Então,
E quando você vai conduzir, né, voltando aqui a parte quem conduz a entrevista de emprego é você, porque você vai saber extrair. Então, a pessoa que está te entrevistando, ela vai te conduzir para você se apresentar, né? Então, ela vai falar da empresa, né? Então, a pessoa que está te entrevistando, a empresa aqui trabalha assim, assim, assado, nosso nicho de mercado dentro desse nicho que a gente atua, a gente desenvolve esses tipos de projeto, a empresa tem essa estrutura assim, assim, assado. Então, ele vai te introduzir informações da empresa que ele atua, da forma que eles trabalham. E daí ele vai deixar a brecha. E você, como que é? Aí você vai responder, eu trabalho com isso e tal. Não, você tem que pensar o quê? É um momento que você tem que explorar toda a tua forma de desenvolver projeto. Então, é a deixa para você, o quê? Apresentar teu currículo, saber vender o teu currículo, né? Mostrar suas habilidades, né? Seus pontos fortes, né? Então, foque nos seus pontos fortes, que ele vai te perguntar o ponto fraco. Então, você não precisa falar do teu ponto fraco, você força os pontos fortes, né? O que você tem maior habilidade, quais são os seus anseios, quais são suas metas, né? O que você agregaria no teu projeto para a tua empresa, né? Então, você tem que trazer essas informações lá. Então, seria basicamente esses pontos que você tem que destacar para você poder fazer o quê? Você atender de forma essencial aquela empresa. Então, antes de você fazer uma entrevista de emprego, é ideal que você faça o quê? Faça uma leitura prévia dessa empresa, né? Vá nas redes sociais deles, entenda o que eles fazem, vê se faz sentido também para você trabalhar nessa empresa, né? Para atuar dentro desse mercado. Porque se não fizer sentido para você, também você não vai poder somar, né? Então, a empresa pode te dar alguma coisa em troca, que é a remuneração, e trazer também essa questão de informações para você, te formar lá dentro, né, te trazer benefícios, só que você não está somando nada, não está agregando nada com eles, né? Então, e seja você mesmo, né? Então, quando você for para uma entrevista de emprego, cara, seja você, mostre transparência, né? E isso vai somar, isso vai agregar com o pessoal, né? E o pessoal tá falando que tá travando ainda, então como tem um delay, eu não sei se já voltou ou não, mas eu vou continuar falando ali e eu acho que vai dar boa. Deixa eu só atualizar aqui e ver se deu. Eu acho que deu. Então, é que tem um delay entre o que eu falo e o que aparece aqui, então eu acho que aqui pra mim parece que tá normal, né? Não parece que tá travando nenhuma informação. Mas basicamente é essa, né? Essas informações que a gente tinha que passar nessa parte de entrevista de emprego. Então, você conduzir, né? Então, aquilo que a gente fala, né? Que você é contratado para somar, né? Então, lembre isso, né? Que você tem que fazer o quê? Somar com o time que está lá dentro, né? Então, você não é aquele que faz tudo, né? Não pense que você vai ser uma pessoa que faz tudo dentro da empresa. Não, você tem que pensar que você tem que ser um time, que você tem que estar ali para somar, que você está ali para aprender, que você está ali para agregar, né? Então, quando a pessoa que está te entrevistando sente isso em você, isso é muito bom, porque ela vê que, poxa, essa pessoa está aí para somar, né? Então, cara, se você tiver que fazer o cafezinho lá na empresa como estagiário, faz o café, tipo, não tem problema. Cara, mas soma com o teu time, tipo, vai lá para somar. Isso faz toda a diferença. Na entrevista de emprego, quando você é transparente, você é você mesmo, você consegue mostrar o quê? Que todo mundo tem limitação. Pode ser a pessoa mais experiente do mundo dentro do mercado. Você tem sua limitação, porque você vai precisar aprender ainda para complementar. Então a gente está em constante aprendizado. Tem uns que já estão um pouquinho mais lá na frente, mas também está em constante aprendizado, né? Então é igual aquela curva do concreto que você aprende na faculdade, né? Que ela chega ali aos 28 dias e depois ela vai, mesmo que seja pouquinho até o infinito, mas ela vai melhorando aos poucos, né? E você também, você chega num nível, né, que não é aos 28 dias, mas é num nível que você atinge uma maturidade dentro do mercado, que depois não tem muito que você aprender, você vai aprendendo aos pouquinhos. E vai o quê? Vai aprimorando aquilo que você já tem, né? Então essa é uma habilidade que você vai adquirir com o tempo, né? Habilidades, né, que o mercado espera em profissionais, né? Que seria basicamente o quê? Então, a gente tem os hard skills, né? Então, que são as competências técnicas suas, e os soft skills, né? Que são competências comportamentais, né? Então, é aquilo que tá em você.
que o mercado vai medir? Por exemplo, voltando lá na entrevista de emprego, como que o cara fez 10 entrevistas no dia? Por que ele vai te contratar e não vai contratar o A e não vai contratar o B? Por quê? Porque ele vai ver o quê? O cara, ele tem competências técnicas? Tem. Ele vai ver, é engenheiro, tem pós-graduação, já atua na área, já fez cursos da Soueasy, já sabe gerenciar projetos pelo método da Soueasy, já sabe elaborar projetos estruturais pela Soueasy. Tem todos lá, cara top. O B não tem, mas ele é engenheiro também e tem toda a expertise lá. Beleza, tá tudo certo. Só que daí o que acontece? Ele tem que entender que quando ele está na entrevista de emprego, o que vai fazer a diferença não é só as competências técnicas, é o que? As comportamentais. Então é o que vai fazer a diferença nele, né? Inteligência emocional, que faz uma diferença, cara, você saber lidar com a pressão, né? Você ter aquela inteligência emocional de, saber lidar, é um momento pontual, você tá pronto para aquilo, né? Que acontece em setor de engenharia, projeto e obra, cara, é pressão. Inteligência financeira, né? Você entender, cara, que projeto em uma empresa custa caro, tudo custa caro, hora custa caro, a impressão custa caro, o pó do café custa para a empresa. Então você tem que ter uma inteligência financeira por trás do seu currículo que vai fazer o quê? Você somar com a empresa. É aquilo que a gente falou, eu tô somando com a empresa. Quando você fala assim, uma das competências que eu tenho, eu entendo um pouquinho de mercado financeiro, eu sei como que são essas conjunturas financeiras, que isso, o cara já sabe que onde pode economizar, como pode economizar. Inteligência financeira. Resiliência. Cara, pancada toda hora. Você aprende isso na faculdade. Qual que é a resiliência de um material? Então, cara, é bater e voltar no normal no outro dia seguinte, pro próximo projeto, próxima obra. Trabalho em equipe. Soma. Cara, se você sabe somar, você vai se habituar. O teu habitat é qualquer um. Você vai saber somar em obra, em escritório, com freelance, com empresas internacionais. Então, é infinito quando você sabe trabalhar, tem essa habilidade de trabalhar em equipe. Tem gente que gosta de pegar as coisas, botar debaixo do braço e sair fazendo. Tem gente que não. E isso, infelizmente, no mercado de trabalho não funciona. Tem que ter trabalho em equipe. E um lembrete, né? Ali não tá aparecendo, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Você é contratado pelas suas habilidades técnicas e demitido pelas suas habilidades comportamentais. Então, habilidade técnica é fácil de medir no mercado, você pode contratar um melhor que você. Cara, isso é fácil de medir. Você metrifica isso muito fácil. Habilidades técnicas, né? O cara fez em Harvard ou ele fez em Oxford? Ele fez na UFSC ou na Federal? Qual que foi a metodologia dele? Fez curso na Soueasy ou fez com terceiros? Fácil de metrificar. Agora, as suas habilidades de soft skills, cara, isso você não metrifica. Você tem uma competência boa e aquele tem uma outra competência. Ele entrevistou 10 pessoas. Ele falou, cara, se eu somar o número 3 com o número 4, vai formar um time legal aqui na empresa. Então, as habilidades comportamentais que faz a diferença. Então, procure fazer uma avaliação mental ali para você entender, cara, o que eu tenho de comportamento, habilidades comportamentais que fazem a diferença, né? Pega feedback com seus amigos, seus colegas, que vocês vão chegar num entendimento muito interessante e você vai se conhecer. É o autoconhecimento, né? Então, é uma inteligência emocional, né? Você tem ponto fraco que muita gente vai criticar. Só que ao mesmo tempo pode ser uma crítica, só que é uma crítica construtiva, né? Você pode melhorar aquele ponto, né? Ou você não é tão bom naquilo e também pode melhorar, né? Então você adapta essa sua habilidade para o mercado. Então basicamente seria isso. E para nosso finalmente chegando aqui é o bônus, né? O que a gente tem? A gente preparou um curso muito massa para vocês, né? A gente da Soueasy. Praticamente voltado para vocês do Calec e Soueasy, né? Então, e da Alcance, a empresa júnior aqui da Federal. Nesses projetos, vocês vão entender basicamente tudo para desenvolver um projeto. Sair da universidade sabendo projetar uma edificação em estrutura de concreto armado. Você vai saber analisar projeto arquitetônico, fazer um pré-dimensionamento. Então, eu vou te dar planilhas e informações que você pode configurar no seu celular que, pedir uma continha rápida, você já sabe. Cálculo de volume de material, quanto que vai sair mais ou menos o custo dessa construção, qual mais ou menos a carga desse pilar. Você vai fazer um laudo de uma obra, quanto mais ou menos de carga tem esse pilar. Você consegue fazer essa conta.
né? Então você tá num prédio, você fala assim, pô, quanto mais ou menos de carga que tem isso? Então você avalia pelo perímetro ali, você faz umas continhas, você já chega mais ou menos na carga que aquele pilar está aguentando, já faz um pré-dimensionamento de fundação. Então quando você vai fazer o teu orçamento do teu projeto, por exemplo, se for contratar para fazer o projeto estrutural, quanto que ele vai te custar? Você não sabe, sabe por quê? Porque você não sabe quanto tempo você vai desprender para desenvolver ele. Então você tem que saber quanto tempo você vai desenvolver ele, mas para você desenvolver ele, você tem que saber como desenvolver ele. Então a gente vai passar um roteiro, todos os pontos que você vai ter que desenvolver. Porque daí fica fácil, você analisa esses pontos que você tem que desenvolver, você monta a tua hora em cima disso e você sabe precificar. Aí então, basicamente, você está recebendo um curso de projeto estrutural e você vai fazer o quê? Vai saber precificar isso de forma automática. Então você vai olhar ali, recebi um projeto, 500 metros quadrados, 4 pavimentos. Você vai olhar aqui, beleza, vou fazer isso aqui. Coloquei ali na planilha, já sei, o preço para desenvolver isso aqui tá aqui. Pronto, montou a planilha, proposta orçamentária, passou para o cliente, explica tudo o que você vai desenvolver. Não é um preço só, custa 10 mil reais para fazer esse projeto. Não, você vai explicar passo a passo por que vai ter que ser assim, como que vai ser detalhado, que informações vão ter, como que você vai passar para a obra. Então você vai fazer o quê? Aprender análise de estrutural, como que você formação de pórticos, para você evitar a questão da edificação, para fazer uma edificação mais econômica. Então você pode passar para o teu cliente, se eu fizer esse projeto, eu vou te economizar um dinheiro, porque eu faço uma análise da estrutura como um todo, então eu faço um bom dimensionamento, eu compatibilizo esse projeto para você com outros projetos, né? Porque também é interesse seu que teu projeto estrutural seja bem compatibilizado para ser executado de forma eficiente em obra, né? Análise de deslocamento, de viga, quando que você tem que colocar contraflecha? Já viu em obra? Não sei se você tem experiência nisso. Você chega numa obra, aí a pessoa fala assim, tem que fazer uma contraflecha nessa laje antes de concretar. Porque daí ela fica um pouquinho elevada, aí quando a carga é aplicada ali em cima do peso do concreto, ela vai e fica em nível, né? Morre em zero. Porque mesmo você calculando certinho, sempre tem um deltazinho que tem de deslocamento. Então quanto que é essa flecha que você tem que colocar para você falar para o cara, você tem que colocar essa flecha máxima, para ele não colocar muito, senão perde apoio, depois pode dar problemas estruturais. Então, você especifica isso em projeto. Como você especifica isso? A gente vai passar uma metodologia de desenvolver um memorial descritivo. Quem que lê memorial descritivo? Um responsável técnico de discussão da obra. Vai ter um engenheiro lá, então o cara vai ler, poxa, tem que ter uma flecha nas lajes assim. Essa viga em balanço vai ter que colocar uma flecha também. Esse vão grande tem que prever ali a armadura de tração e tem um detalhe específico lá que tem que ver antes de concretar porque tem tubulação passando junto. Então você monta o memorial descritivo para ir para a obra, para você ter segurança e garantia. Se acontecer qualquer problema futuro, tá lá um registro que você mandou essas informações compatibilizadas, né? A lista de materiais, como mandar uma lista de materiais eficiente, né? Planilhas de auxílio, planilhas que eu uso para calcular estacas, né? Planilhas que eu uso, que geralmente os softwares não calculam estacas ali, você tem que calcular de forma manual. Planilhas que eu coloco ali para calcular estaca, resistência de solo pelo SPT, então vem o SPT, você faz uma análise ali, coloca, a gente ensina vocês a fazer isso. E tem muitas e muitas de outras coisas lá que são benefícios. Como que a gente vai passar esse curso de projeto estrutural para vocês? A gente vai passar pelos grupos de WhatsApp. Então, se você não está no grupo de WhatsApp, então você me manda lá um direct no Instagram, que a gente coloca você no grupo do WhatsApp, né? Então, siga nossas redes sociais, WhatsApp, Instagram, aqui o nosso YouTube também, né? Facebook, que a gente sempre está colocando informações interessantes lá. Então, pensa nisso. Entra nesse grupo de WhatsApp, a gente vai colocando lá. Esse preço é diferencial só para o pessoal que está nesses grupos de WhatsApp, né? Então, se você for lá comprar direto pela plataforma, pelo site nosso lá, é outro preço, né? É um preço bem mais caro, que é valor de mercado mesmo. Esse preço que é diferencial porque a gente entende que a gente está numa situação difícil de pandemia, que vocês são estudantes, né? Então, não tem muitas vezes o estágio, o trabalho, a gente vai prever um valor que seja acessível para vocês, né? E você vai poder parcelar em 18 vezes lá. Então, vai ser um valor... Vai ser mais barato que comer no RU, assim. Então, você vai gostar da ideia lá. Então, basicamente é essa
visão que eu queria passar para vocês hoje, né? Então, pelo grupo de WhatsApp fica mais fácil da gente conversar, passar as informações, como que vai ser, quanto tempo que vai durar, quando que vai começar. Então, fica muito fácil da gente conversar. O pessoal do Calec, tem o Henrique e a Nathalie, que estão como administradores lá, que tem as informações, né? Então, na Alcance tem o Thomas, né? O Anthony também, que a gente conversou junto, né? Então, a gente vai conversar com eles para passar essas informações para vocês mais precisas. Então, fiquem nos grupos do WhatsApp que a gente vai passar esses valores, né? A ementa tudo certinho para vocês, como que vai funcionar, o que vocês vão aprender aqui. Isso foi uma prévia, né? Então, eu vou postar um vídeo para vocês lá pelo grupo do WhatsApp também, de um projeto da gente analisando ali, né? Que fica mais fácil eu conversar com um vídeo ali, para quase esses problemas ficar travando nas lives, né? Então o software acaba sendo pesado, então para fazer o upload disso acaba sendo mais complicado. Então eu vou mostrar para vocês ali a parte de projeto, né? Tipo, para vocês terem uma noção de uma aula experimental ali, como que a gente funcionaria isso. Mas basicamente você vai ter o quê? Você vai sair da universidade sabendo desenvolver um projeto estrutural. Então muitos não saem e você vai sair com essa habilidade de desenvolver um projeto estrutural. Então você vai poder sair da universidade, você já vai ter um nicho de mercado para você atuar. Eu sei desenvolver projeto estrutural em BIM. O que eu preciso saber para desenvolver, o que eu preciso saber para cobrar, né? Então você vai trabalhar naquela empresa B que a gente falou lá no início, que trabalha com compatibilização de projeto. Aí eles podem contratar você para trabalhar como freelancer, ou como autônomo, ou como pessoa jurídica também, dentro da empresa deles, para você desenvolver esse projeto. Como que você vai cobrar? Eles vão falar assim, qual que é o teu preço? Você sabe? Então, a gente vai te ensinar como fazer computabilizar esse seu preço, né? Então, todos os encargos que estão envolvidos nisso, né? Então, custo de software. E o legal desse curso vai ser o quê? Que você vai aprender a desenvolver. Tipo, não vai ser eu falando para você. Você vai abaixar o software lá, tem a versão demonstrativa. Então, eu vou fazer o projeto, eu vou mandar o arquivo para vocês, vocês vão tentar fazer, vocês vão poder abrir o arquivo no computador de vocês, vocês vão poder dimensionar, entra naquilo que a gente falou. Qual software você já tem habilidade? Então, você já vai saber com a habilidade de um software, né? Além do Excel, né? Claro, né? Excel é meio que básico. Mas você vai aprender já um software para você poder colocar no teu currículo que você sabe dominar aquele software, fazer as configurações conforme norma, leitura de norma, colocar todas as informações necessárias do software para ele poder rodar. Porque o software, você não pode ser um apertador de botão, né? Que o que mais tem é gente que só aperta botão. Não, você é um projetista, um analista e um engenheiro. Você tem que, as informações que são dadas dentro do software, tem que saber ler. Então eu vou ensinar você a ler, né? A inserir as informações corretas, a informação que ele te devolver, como que você lê, se aquilo está dentro ou não, porque na universidade você pergunta, professor, quanto que deu ali? A resposta era quanto? Quanto que está no livro? Qual que era a resposta? Qual que era o valor? No mercado de trabalho, não. Você deu um valor lá, deu 1.500 toneladas, isso é muito, isso é pouco, como que eu faço? Então tem uma continha que você já faz, você vê, opa, está dentro do valor de mercado, está dentro do valor de projeto. Não, isso está muito, não, isso está pouco, eu acho que eu esqueci de colocar alguma carga, alguma informação. Então eu vou te dando esses insights para você poder fazer o teu dimensionamento de projeto. Então, basicamente, seria isso que eu ia apresentar para vocês hoje. Esse bônus é específico para vocês da live e específico para vocês que estão no grupo do WhatsApp. Então, fiquem por lá que essa semana ainda a gente vai conversando de mais informações e a gente vai chegar na melhor forma possível para que todo mundo possa fazer, porque o objetivo da SouEasy é tornar a vida de vocês fácil e fácil dentro do mercado de trabalho, né? Para vocês poderem fazer essa ponte universidade e mercado de trabalho, né? Então a gente quer tornar isso fácil. Então o nosso objetivo é trazer um melhor conteúdo para vocês, para que vocês possam sair do mercado, entrar no mercado de trabalho de forma expressiva, já sabendo dominar algumas tecnologias em BIM, né? Então como gerenciar essas informações de tempo, né? Geralmente o pessoal pergunta, quanto tempo você demora para fazer isso? Né? Pô, não sei. Então você vai poder aprender isso. Você vai saber configurar no software, você vai saber quanto tempo você demora para fazer isso, quanto tempo demora para fazer uma leitura da arquitetura para poder fazer um bom projeto estrutural, quanto tempo você demora para saber qual que é a posição ideal para colocar um pilar, né? Poxa, será que eu coloco aqui? Será que eu coloco lá? Então a gente vai ensinar essas técnicas para vocês. Então tudo isso que a gente está falando, a gente vai apresentar de uma forma eficiente para você. Então você vai sair desse curso lá quando você fizer,
Fala, pô, cara, agora eu sei fazer projeto estrutural, independente do que período que você tá, porque a gente vai fazer uma análise de engenheiro. Quando você se formar, você vai ser engenheiro e você já vai ter essa competência. Então a graduação para você, para quem está nos períodos iniciais, vai ser muito melhor, né? Você vai saber, poxa, essa carga vem daqui, pô, esse pilar é um pilar de transição, né? Ó, nossa, olha o momento fletor que vai ter aqui. Então você consegue já ver o desenho quando você faz resistência dos materiais, né? Que você desenha lá os momentos fletores, como que ele funciona, quando está em balanço, onde que é a armadura positiva, onde que é a armadura negativa, né? Por que esse valor é interessante eu saber? Então a gente vai trazer isso tudo de forma didática e prática, né? Então a gente vai pegar um projeto real de arquitetura e a gente vai fazer um dimensionamento dele. E você vai poder fazer isso da tua casa, né? Então você vai baixar o software e vai projetar a edificação conforme eu estou apresentando para você. E depois você pode fazer o quê? Modificações na edificação que você está fazendo lá, para ver, poxa, se eu fizesse assim, seria mais eficiente? Não seria? Então você vai poder fazer testes dentro disso e você vai ter essa habilidade depois de formado. Então você vai saber usar um software e vai saber utilizar o projeto estrutural em BIM e tudo que você tem que atender. Então basicamente seria isso, para a gente não fazer uma live muito longa, né? Porque hoje é só segunda-feira, então a gente tem uma semana toda ainda pela frente. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem os comentários ali, depois eu vou dar uma lida. Mandem feedbacks, né? Vocês têm meu número de WhatsApp lá nos grupos, né? Então, procura lá Adriano Pacheco, lá você já encontra. Pode me mandar informações, se teve alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber mais sobre entrevistas de emprego. A gente dá esse feedback para vocês. Ou se você tá por uma entrevista de emprego para fazer, tá com insegurança, me manda um WhatsApp, que a gente marca uma videoconferência, a gente conversa rapidinho, a gente te prepara para você ir para essa entrevista de emprego, a gente te dá algumas dicas e gatilhos que você pode utilizar na entrevista de emprego para você fazer uma boa entrevista e conseguir uma vaga de emprego. A gente consegue fazer isso de forma eficiente. Então, agradeço a vocês, a presença de vocês aqui, agradeço o Calec e a Alcance, né, que fizeram toda essa movimentação para a gente ter o pessoal aí. Sigam nossas redes sociais, Auen Arquitetura também, né? Meu escritório de arquitetura e engenharia. Sou Easy no Instagram, Facebook, YouTube e tudo que tiver ali, que vocês dão um clique. No nosso Instagram tem muito post que a gente dá dicas, né, legais. Pô, acessa lá que você vai ter um ganho bacana. Então eu acho que a nossa live fica por aqui. Eu vou gravar ela e deixar salvo também lá no acesso que vocês têm na plataforma, né? Então vocês vão assistir depois de novo e tentar entender sem esses atrasos que teve ali. Então, uma boa noite para vocês, tudo de bom e a gente volta a conversar na sequência. E fiquem no grupo do WhatsApp que a gente vai mandar lá o link promocional para vocês, né? Então a gente vai pegar algumas informações lá. É um preço bem acessível, bem legal, vale muito a pena, né? A gente desenvolveu isso dentro da nossa necessidade. Quando a gente era graduando, poxa, faltou muita coisa. A gente compilou isso nesse material para poder atender a vocês ainda que estão dentro da universidade. Então vocês vão sair com um pacote muito legal, vai ter apostila, vai ter planilhas, vai ter o software que vocês vão poder baixar, forma de analisar. Poxa, vai ser um portfólio muito legal, até para você colocar no teu currículo, né? Então, fiquem aí que a gente vai apresentar muita coisa para vocês lá, além dos outros cursos que vai ter na sequência lá, né? Gerenciamento de projeto, como gerenciar projeto, né? Que é um mercado que eu acho muito interessante, é muito grande, pouca gente faz isso, pouca gente entende de fazer isso, né? E os outros projetos complementares, né? A gente vai ter um curso lá de hidráulica e elétrica junto, né? Para você poder fazer projetos hidráulicos e elétricos prediais de forma rápida e eficiente, né? Entender todos os pontos que você tem que atender. Isso fica para uma próxima live que a gente conversaria. Mas fiquem lá no grupo do WhatsApp que vai ser bem legal para vocês. Tá ok? Então, obrigado, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente.